Tem uma cena estranha que acontece quase toda manhã. Você acorda, mas não levanta, abre os olhos, fecha de novo. Pega o celular, olha a hora, vê uma notificação, abre, não responde. Abre outra, desliza. Instagram, WhatsApp, notícia, previsão do tempo. Instagram de novo, como se nos últimos 40 segundos algo revolucionário pudesse ter acontecido. E aí você fica ali, deitado, parado, como alguém esperando autorização para começar a própria vida. O curioso é que esse momento dura poucos minutos, mas ele diz muita coisa, porque antes mesmo de colocar os pés no chão, a gente já está procurando alguma coisa, uma mensagem, uma novidade, uma distração, uma razão, qualquer coisa, menos simplesmente estar acordado. E eu sei, isso parece uma observação meio exagerada, mas pensa comigo, quando foi a última vez que você acordou e ficou alguns segundos olhando para o teto, sem pegar o celular, sem pensar no trabalho, sem abrir nenhuma rede social, sem imediatamente entrar no modo sobrevivência? A maioria de nós não lembra, porque acordar deixou de ser um acontecimento, virou uma formalidade, algo entre desligar o despertador e abrir o aplicativo que mais drena nossa atenção. E isso é engraçado porque durante milhares de anos, acordar era literalmente uma vitória, não uma metáfora, uma vitória. Você abriu os olhos, seu coração continuou batendo durante a noite, seu cérebro continuou funcionando, seu corpo atravessou mais uma madrugada. Parabéns, você ainda está aqui. Antes da gente começar, eu quero pedir para você deixar o like e se inscrever no canal. E se em algum momento esse conteúdo realmente te ajudar, te fizer refletir ou enxergar a vida de outra forma e você puder fortalecer o canal, eu vou deixar o link do Live Pix na descrição. Agora faz uma coisa, pega sua água ou seu café, coloca o seu celular no silencioso por alguns minutos e tenta prestar atenção de verdade no que vai ouvir aqui. Mas nós nos acostumamos tão profundamente com isso, que começamos a tratar a existência como um serviço garantido, como água encanada, como um sinal de Wi-Fi, como algo que simplesmente vai continuar funcionando, até o dia que não funciona, e talvez seja justamente aí que mora uma das maiores ilusões da vida moderna, a ideia de que o amanhã está garantido, porque olha como a gente fala, semana que vem eu resolvo, qualquer dia eu ligo, depois eu falo, uma hora eu começo, uma hora, essa expressão é maravilhosa, porque ninguém sabe que hora é essa, mas a gente fala como se tivesse recebendo um e-mail do universo confirmando a data. E o mais estranho é que não pensamos nisso de forma consciente, pensamos através dos nossos comportamentos. Por exemplo, você já percebeu como algumas pessoas guardam roupas boas demais? A roupa especial, o perfume especial, vinho especial, a ocasião especial, tudo esperando um momento perfeito. E aí a vida vai passando igual aqueles aplicativos que você baixa e nunca abre. Ficam lá instalados, mas não usados. Outro dia eu vi uma senhora contando que encontrou, depois que a mãe morreu, vários sabonetes caros guardados dentro do armário, nunca usado. A mãe estava esperando uma ocasião importante e aparentemente viver 90 anos não foi uma ocasião importante o suficiente. É engraçado e triste, principalmente porque todos nós fazemos isso em alguma escala. Guardamos palavras, guardamos abraço, guardamos pedidos de desculpa, guardamos sonhos, como se a vida fosse um rascunho, como se ainda não tivesse começado. E talvez essa seja a parte mais assustadora. Muita gente não está esperando o momento certo, está esperando se tornar outra pessoa, a pessoa mais confiante, mais organizada, mais bonita, mais preparada, mais pronta, como se existisse uma versão definitiva de si mesmo, escondida em algum lugar do futuro. E aí os anos passam e ela nunca chega, porque ninguém chega. A vida não entrega personagens finalizados, ela entrega pessoas em construção o tempo todo, inclusive agora, inclusive enquanto você escuta isso. Aliás, isso me lembra uma coisa estranha. Já
percebeu como algumas pessoas andam pela rua sem realmente olhar para nada? Elas atravessam quarteirões inteiros, mas não lembram de nenhuma árvore, nenhum rosto, nenhuma conversa, nenhuma janela, nada, porque fisicamente estavam presentes, mas mentalmente estavam em outro lugar, talvez revisando uma discussão de 3 dias atrás, talvez imaginando uma conversa que nunca vai acontecer, talvez preocupadas com uma tragédia que ainda nem existe. Freud dizia que grande parte do sofrimento humano nasce justamente desse conflito entre realidade e mente, mas sinceramente, às vezes parece que a mente ganhou por WO, porque muita gente passa muito tempo dentro da própria cabeça do que dentro da própria vida, e isso cria uma situação curiosa. Você está vivo, mas não se sente que está vivendo. Você está respirando, mas sente que algo está faltando. Você alcança objetivos, mas eles parecem estranhamente vazios. Compra algo novo, a felicidade dura 2 dias, recebe elogios, duram algumas horas, conquista uma meta, logo surge outra. É quase como correr atrás do horizonte. Quanto mais você se aproxima, mais ele se afasta. E talvez Viktor Frankl estivesse apontando para algo parecido quando falava sobre a busca humana por sentido, porque o problema nunca foi apenas sobreviver, o problema é descobrir por que sobreviver. E essa pergunta aparece nos lugares mais estranhos. Ela aparece no silêncio do elevador, na volta para casa, no banheiro na madrugada, no domingo à noite, especialmente no domingo à noite, porque existe algo quase cruel nos domingos. Eles têm um talento especial para arrancar o barulho das distrações, e aí sobra você, só você. E talvez seja por isso que tanta gente tenha medo do silêncio, porque o silêncio não traz respostas, ele traz perguntas que passamos meses evitando, anos às vezes. Quem eu sou sem minhas ocupações? Quem eu sou sem aprovação? Quem eu sou sem as pessoas olhando? Quem eu sou quando ninguém precisa de mim? Jung dizia algo interessante, que passamos boa parte da vida construindo personagens para sermos aceitos, e talvez ele estivesse certo, porque se você observar com atenção, todo mundo tem versões de si mesmo, a versão do trabalho, a versão da família, a versão dos amigos, a versão da internet, às vezes tão diferentes entre si que parecem pessoas distintas, e manter todas essas versões funcionando dá trabalho, muito trabalho. Talvez por isso exista tanto cansaço que não é físico, é existencial. Aquele cansaço que uma noite inteira de sono não resolve, porque não vem do corpo, vem da distância entre quem você é e quem está tentando parecer. E no meio de tudo isso, a manhã seguinte chega, de novo você abre os olhos, o despertador toca, a luz atravessa a cortina, o celular está esperando, as mensagens também, os problemas também. Nada disso desapareceu, mas existe um detalhe curioso, um detalhe pequeno, quase invisível. Você acordou mais uma vez, e isso parece pouco até deixar de acontecer. Talvez Marco Aurélio estivesse tentando lembrar exatamente disso quando escreveu que ao acordar, deveríamos lembrar do privilégio de estar vivos. Não porque a vida é perfeita, ela não é, não porque tudo vai dar certo, muitas vezes não vai, não porque devemos acordar sorrindo para os pássaros igual propaganda de margarina, definitivamente não, mas porque existe algo profundamente estranho no fato de existirmos. Você, eu, qualquer pessoa, estamos aqui por um período absurdamente curto, num planeta girando no meio do nada, tentando entender quem somos, tentando amar, tentando acertar, tentando não estragar tudo, e de alguma forma ganhamos mais um dia, não para sermos extraordinários, não para sermos produtivos, não para virarmos lendas, só mais um dia para existir. E talvez isso seja muito maior do que parece, porque no final a vida raramente muda em grandes revelações
situações. Ela acontece em manhãs comuns, na água do chuveiro, no café esfriando, na mensagem que você ainda não respondeu, na janela do ônibus, na pessoa que você ama e que um dia não estará mais aqui. Nem você, e talvez o mais curioso de tudo seja nós sabemos disso. Lá no fundo sabemos, só fingimos esquecer, porque esquecer torna tudo mais confortável, mas lembrar muda a forma como olhamos para uma manhã comum. Não transforma a vida em algo mágico, transforma a vida em algo real, e às vezes o real já é assustadoramente extraordinário.